Franquia e direito do consumidor. Como essas duas áreas do direito, como isso se relaciona? Vamos descobrir juntos agora. Meu nome é Expedito, eu sou advogado aqui do FB Advogados, especialista na área de franquias, e hoje a gente vai tratar de um assunto bastante interessante, tanto do direito do consumidor, que pode ou não ser aplicado na relação entre franqueado e franqueador, quanto o direito do consumidor na relação entre o cliente final e o franqueado. Se tiver alguma dúvida, por favor, comenta aqui, curte também esse vídeo, compartilha, vai ser um prazer te conhecer melhor e saber das suas dúvidas, seja sobre esse tema ou qualquer outro. Mas vamos lá, primeiro tema. Seria aplicável o direito do consumidor na relação entre franqueado e franqueador? Já te respondo, não. Por quê? E muitas vezes, inclusive por advogados, essa tese é utilizada de forma muito equivocada. Existe sim alguma hipossuficiência na relação entre o franqueado e o franqueador. Por quê? O franqueador detém muito mais poder econômico, detém um conhecimento do negócio, é ele que fornece a marca para o franqueado, enfim. Ele tem um poder econômico e de informação muito maior que o franqueado. Porém, a gente está tratando de uma relação entre empresários, ou seja, especificamente no caso de franquia, isso é muito evidente, porque ao franqueado é dado o direito e, lógico, o dever para a franqueadora de fornecer a COF para análise prévia do negócio, que traz aquelas tantas informações que a gente fala sempre aqui no nosso espaço virtual. Então, o franqueado tem acesso a essas informações e ele pode escolher contratar ou não aquela franqueadora. Ele está contratando aquele complexo de direitos para ser um empresário também. O que ele vai ter é suporte, know-how e uma marca já consolidada, treinamentos prévios, mas uma marca que já existe, o que facilita muito o caminho dele. Então, esta é a ideia. São empresários que estão negociando entre si. E, obviamente, o franqueado tem toda a possibilidade de, antes de fechar o contrato de franquia e pagar a taxa, de escolher uma outra franqueadora para trabalhar, para montar um negócio. Então, isso retira esse caráter, primeiro que equaliza um pouco melhor essa hipossuficiência, ela existe especialmente em relação à questão econômica, como falei, mas isso retira bastante do caráter de impossibilidade de atuar, de fazer frente à franqueadora. Então, dentro da relação entre franqueado e franqueador, não existe relação de consumo, são empresários, empreendedores negociando entre si. Pode haver sim uma hipossuficiência econômica, mas que é natural de relações. Quando um empresário pequeno está negociando com um empresário grande, acontece a mesma coisa. Então, isso para você que é franqueado é importante saber. Para você que é advogado também, não usa essa tese porque ela não cola, ela não existe mesmo. E a gente vê aqui no escritório várias vezes ela sendo utilizada. Isso empobrece a discussão em relação à franquia. Muitas vezes você tem coisas muito mais interessantes para discutir do que se franquia é consumidor ou não. Até quem defenda que seja consumidor antes da implantação da unidade, o que também é besteira, novamente, por causa da COF e por causa da natureza de ser investimento, certo? Quanto ao segundo aspecto, o franqueado frente ao seu cliente final, esse sim, o consumidor, como a gente estava conversando, são empresários que, franqueador e franqueado, trabalham em conjunto para fornecer ao cliente final, portanto estão na cadeia de consumo. Logo, se houver algum problema com relação ao cliente final, responde o franqueado mais diretamente, porque evidentemente ele recebeu o dinheiro do cliente final, foi ele que prestou o serviço, forneceu o produto, e lógico, também é possível que a franqueadora responda. Mas para você, franqueado, que eventualmente teve algum problema com a franqueadora ou a franqueadora que causou o problema com o seu cliente, saiba que você é sim responsável por aquilo que acontece, porque, como dito, você foi a pessoa que mais diretamente tratou com o cliente e você está nessa cadeia de consumo. Então não é uma boa estratégia você alegar que não vou pagar porque foi a franqueadora que me causou o prejuízo. O que você pode fazer é fazer o ressarcimento ou a troca, o ajuste no produto do cliente, enfim, atender ao cliente da forma como ele necessita e depois buscar o ressarcimento em face da franqueadora, tá? Mas em relação ao cliente, não há como você alegar que é culpa da franqueadora, tá? É muito importante que você saiba disso porque isso te lembra de um monte de problemas e muitas vezes a adoção de estratégias erradas, do tipo encerrar o negócio de franquia sem ter uma estratégia para lidar com os clientes que vão ficar, especialmente se você tem alguma relação mais continuada com os clientes. Um curso, um fornecimento contínuo, tem que considerar os clientes finais para você poder encerrar o negócio sem ter um problema com eles e com a franqueadora também. Então,
Veja, é importante a gente sempre ter uma estratégia global e olhar o negócio como um todo quando você vai fazer um encerramento, certo? Acredito que a gente tenha trazido questões importantes para o seu conhecimento. Se você tiver mais alguma questão, pode trazer para a gente vai adorar te responder. Muito obrigado e até sempre.